Quem é o Shadow, o Sonic preto que aparece no trailer de Sonic 3 e provavelmente ele vai ser o antagonista do Sonic e o anti-herói de todo esse universo que agora nós estamos vendo em live action. E provavelmente ele não será o vilão desse filme. E é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então, meus queridos, antes de eu começar aqui, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, curte esse vídeo porque vai valer muito a pena e a gente vai embarcar agora nesse universo do Sonic, que provavelmente pode ser um dos melhores filmes desse ano. Então bora lá, vem comigo. É o seguinte, a gente começa esse trailer aí já indo para o que a gente conhece na história do Sonic dentro dos jogos, que é principalmente ali sendo propriedade do governo dos Estados Unidos e é algo muito característico dos jogos, né? A gente vê ali que tem um comandante, um general de alta patente falando ali que o projeto Shadow está em perigo, justamente porque o Shadow despertou. A partir do momento que o Shadow desperta, não tem mais como controlá-lo. E aí a gente tem o background dos games, né? O Shadow é justamente uma criatura que entrou em hibernação durante 50 anos aí, devido ao governo pegar ele do Dr. Gerald Robotnik, que é justamente o avô do Eggman Robotnik que a gente vê nos dois primeiros filmes da franquia do Sonic. A questão aqui bem importante do filme é que esse Shadow ele vai ser retratado como um anti-herói. Ele provavelmente não vai ser o vilão desse filme, justamente porque a gente tem algumas coisas que indicam isso, né? Então a gente indo um pouquinho mais à frente, a gente vê que ele desperta ali do seu sono profundo e, cara, a partir desse momento, praticamente ele quer vingança. O Shadow aqui, ele quer vingança justamente porque a partir do momento que o governo toma ele do Dr. Gerald Robotnik, eles também têm uma perda grandiosa. E se você não quer saber, já foge desse vídeo, porque a partir desse momento vai ter muito spoiler. O que acontece, né? Se a gente for analisar a história dos jogos, o que a gente tem é que o Shadow ele é uma criatura criada pelo Robotnik aí, pelo Gerald Robotnik, justamente para curar a sua neta, né? A sua neta que tem uma doença muito grave, e aí ele quer fazer experimentos com o Shadow, a base aí do ouriço, junto com uns extraterrestres, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E o que acontece nesse próprio trailer já é mostrado pra gente que a gente vai ter essa tragédia, né? Que é justamente a neta do Gerald Robotnik morrendo nas mãos do governo, porque o governo vai lá tentar tirar o experimento do doutor, né? E com isso eles acabam matando a neta do Gerald Robotnik, que era muito próxima do Shadow. O Shadow que é uma criatura criada em laboratório, e com isso ele perde a sua melhor amiga. E quando ele acorda da hibernação, a única coisa que ele lembra é justamente da ligação que ele tinha ali com a neta do doutor, e com isso ele quer vingança a qualquer custo. E é isso que provavelmente nós vamos ter nesse filme, né? Uma origem do Shadow aí muito bem elaborada e muito bem trágica também, certo? Que vai ter uma áurea um pouco mais leve, mas vai ser tratada ali de uma forma muito trágica. A gente vê ali nessa imagem que é provavelmente o doutor Gerald Robotnik ali lamentando a perda da sua neta, e o Shadow ali junto com ele, que é o experimento desse doutor, e o governo provavelmente ali tomando o Shadow da mão do doutor ali. E aí a gente vai para o futuro nesse trailer, que é justamente a equipe Sonic sendo chamada pelo governo. E uma coisa muito importante que a gente vê aqui é que quando a equipe Sonic ela entra em ação e ela se depara com o Shadow ali, ele já fala que ele é o mais poderoso, porque quem acompanha esses jogos, o universo de Sonic, sabe que o Shadow é poderoso. E aí também nós entramos na origem do Shadow, justamente porque o Shadow ele é uma combinação de ouriço com uma raça alienígena que é os Black Arms, né? Que é justamente quem domina o Shadow por uma
por um curto período de tempo nos jogos. O que que acontece? Essa criatura aí, ela, como ela faz parte do DNA do Shadow, ele se apresenta pro Shadow para fazer com que o Shadow ele domine aí o seu poder máximo, né? E é justamente isso que provavelmente nós vamos ter nesse trailer, justamente porque em um determinado momento do trailer, o Sonic aqui, ele vai e fala que eles vão enfrentar um alienígena. Eles não falam que eles vão enfrentar um membro da sua família, um novo ouriço, não, pelo contrário. Então provavelmente o trailer está escondendo o principal vilão aqui da história, né, que a gente vai ver em Sonic 3, porque assim, o Shadow, com certeza, eles não poderiam ir contra ele porque ele é muito, muito poderoso, ele é mais poderoso do que o próprio Sonic, e aí o trailer até dá ênfase nisso, né, o Shadow ali se teletransportando, o Shadow com os anéis inibidores de poder, porque os anéis inibidores de poder é o que inibe o poder supremo do Shadow contra o Sonic, porque sem esses anéis inibidores, provavelmente o Shadow é uma explosão de poder incontrolável, e isso pode acontecer no filme também. Aí a gente tem ali várias referências aos games, né, com o patinete a jato, que dá muito mais velocidade ao Shadow, que é justamente por conta dos patinetes a jatos do Shadow que ele é mais rápido que o Sonic. A gente vê isso nos próprios games. E uma coisa muito importante que eu tenho a dizer aqui é que desde a origem os criadores escutam os fãs, né? Não é só pelo fato daquela aberração que nós vimos aí na primeira aparição do Sonic, o Sonic feio aí que foi mostrado para nós antes de ter a gente ter essa bela obra de arte. Isso aconteceu até nos games, justamente por conta da origem do Shadow. A gente tem a aparição do Sonic feio na primeira aparição ao público, e depois eles até brincam no filme do Tic Teco, né, quando eles aparecem, mas a curiosidade é que o Shadow, ele é tão importante, ele ganhou tanta notoriedade e por conta dos fãs, justamente porque o Shadow, por ser esse lado maligno aí do Sonic, ele carrega até uma arma essa que ele utiliza nos games, e essa arma aqui foi um pedido dos fãs. Os fãs pediram para o Sonic utilizar armas, e com isso eles colocaram essa arma na mão do Shadow, que é justamente o lado maligno, né, o contraponto do Sonic na franquia. E com isso o Sonic, ele não utilizou a arma, e o pedido dos fãs foram acatado, e quem acabou utilizando a arma foi o próprio Shadow aí. Justamente por esse motivo que provavelmente eles colocaram o Keanu Reeves para dublar aí o Shadow, né? A gente tem o Keanu Reeves original dublando o Shadow na versão em inglês, e aqui no Brasil o dublador do Keanu está dublando o Shadow, que aparece ali no trailer de Sonic 3, fazendo uma bela referência ao Shadow armado, e seria aí ele justamente o John Wick do universo do Sonic. Bom, e outro detalhe que a gente pega nesse trailer aqui é um detalhe muito curioso, que é justamente essa nave, né? Que também pode fazer referência aos games, já que o Shadow nos games, ele desaparece aí, ele some após ele e o Sonic tentar intervir que uma nave colidisse com a Terra. E o fato é que eles entram no supremo, no instinto superior dos Sonics, tanto o Sonic quanto o Shadow, eles entram no instinto superior e eles conseguem dizimar a nave aí, eles fazem com que a nave suma. E isso provavelmente pode acontecer aqui nesse filme de Sonic 3, justamente porque a gente vê o Shadow em todos os momentos ali aparecendo em tela, e provavelmente em um momento ele vai se livrar aí dos anéis inibidores de poder, e é justamente nessa cena aqui do trailer que provavelmente o Shadow ele se liberta aí dos anéis inibidores e ele acaba causando todo um colapso aí, e por conta disso provavelmente o Sonic ele também vai atrás do Eggman, né, para tentar aí ir até o passado para entender os poderes desse novo ouriço, que é uma mistura de ouriço com alienígenas. Cara, esse filme aqui vai ser cinema, sabe? Não tem como negar
que quem curte aí o Sonic, quem jogou os jogos, não vai pirar com todas as referências. A gente tem aqui o Eggman, né, que foi derrotado e agora provavelmente ele se juntando aí ao Sonic e indo ao passado. Provavelmente aqui o Eggman e o Sonic vão ir ao passado, terá uma viagem no tempo para eles entender quem é o Shadow, né, que é uma criatura totalmente desconhecida após ele perder o controle ali ao tirar os braceletes inibidores do seu poder. E aí a gente tem aí o Eggman encontrando com o Gerald Robotnik, que é o seu avô, né? E a gente vai provavelmente saber justamente o real motivo do Dr. Eggman criar o Shadow, que é justamente para curar a sua neta. Mas aqui é que provavelmente o Gerald Robotnik é o vilão maior, sabe? Ele tem ambições maiores justamente porque ele vai descobrir que em um futuro próximo ele vai morrer e ele também provavelmente foi o responsável aí por fazer toda a criação, né, do Shadow junto com os alienígenas. E a questão aqui é que provavelmente o vilão maior desse filme tanto vai ser o doutor aí, o Dr. Gerald Robotnik e também os alienígenas que foram citados no próprio trailer, que são os Black Armies, as criaturas que fazem parte do DNA do Shadow. Então, meus quesitos, esse filme aqui, ele com certeza vai ser uma das melhores adaptações dos games. Se a gente não tem adaptações boas de games, o filme do Sonic é um prato cheio para quem é fã de games e do universo de Sonic. Provavelmente a gente vai ver muita coisa boa nesse filme, porque a Paramount ela já entendeu que ela tem que adaptar fielmente tudo que a gente vê nos games. Mas então, o que você acha que vai acontecer? Quem é o real vilão desse filme? Deixa aí nos comentários, já aproveita aí, se inscreve nesse canal pra gente trazer vídeos novos todos os dias e é claro, né? É claro que eu te espero em um próximo vídeo, viu? Fui!